Você está gravando? Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Muito bem. Hoje com bastante pigarro, garganta está gelada aqui, muito calor, muito vento, e aí acontece isso. Muito bem, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença. Então, nesse momento, eu sou obrigado a avisar que devemos tomar cuidado com o que dizemos e com o que mostramos na tela do celular e do computador. Então, não sigam os maus exemplos das autoridades. Muito bem. Então, eu vou fazer uma breve introdução a partir da aula passada, em que eu coloquei um transistor para funcionar como chave. Então, eu coloquei um transistor como chave. Uma chave liga-desliga. E botei um transistor de potência, coloquei uma alimentação de uma bateria de drone ali, com 12 volts, uma lâmpada de automóvel de 12 volts, 21 watts, que significa que ela vai provocar uma corrente de 1,75 ampere, e isso ligado no coletor de um transistor, indo para a massa, o emissor. Então, a massa aqui está ligada no negativo da fonte, da bateria que eu usei ali para alimentação. Eu coloquei um resistor de 150 ohms na base e coloquei uma fonte ajustável, uma fonte de 0 a 30 volts, né? De forma que esse transistor aqui, que é um TIP 3055, na verdade eu usei um TIP 2955, mas as características são as mesmas, só ele é um transistor PNP, mas o raciocínio é o mesmo. Então eu inverti lá a polaridade para polarizar o transistor PNP, mas o raciocínio é o mesmo. Então, ele, quando entrar em condução, se eu injetar uma tensão aqui na base, através do resistor, eu ponho o resistor obrigatoriamente para poder determinar qual o valor da corrente que vai passar pela base. Então, esse transistor, no momento que ele começar a conduzir, ele tá com 0 volt na fonte, não tem corrente de base, então o transistor está no corte, a lâmpada está apagada, não passa corrente nenhuma pelo coletor, a lâmpada está totalmente apagada, e eu elevo a tensão de polarização da base lentamente, e quando eu ultrapassar 0,7 volts, 0,6 volts, na verdade, mas quando eu ultrapassar 0,7 volts, eu já tenho uma corrente de base, então, e a diferença, o excedente de tensão daqui, o que eu puser a mais, além dos 0,7 volts, vão aparecer aqui numa diferença de potencial no resistor de 150 ohms, de forma que o que vai acontecer aqui, como ele tem um beta de 40, é o beta típico dele, então durante a fabricação, a produção dos transistores gera transistores com betas diferentes, né? E tem uma faixa de beta. Geralmente, para esse transistor, o fabricante diz que a faixa de beta dele vai de 20 até 60, mas 20 mínimo, máximo 60, mas que o valor típico encontrado durante a fabricação, ou após a fabricação, o valor típico encontrado é 40. Então, a gente usa 40 como valor
para que se possa iniciar qualquer cálculo, né? Então, botei aqui um transistor com beta de 40. O TIP 3055 é um transistor de potência, muito potente. Ele tem essa aparência aqui, né? Tem aqui atrás, a parte de trás dele, tem uma parte metálica, que é para passar aqui graxa de silicone, que é a pasta térmica, né? Aquela pasta branca, ou a pasta com prata, pó de prata, que aumenta a condução térmica. Então, coloca aqui um pouquinho de pasta térmica. A pasta térmica ela serve para tapar os poros do contato do metal aqui do transistor com o dissipador de calor. Geralmente, o dissipador de calor é de alumínio, então ele é parafusado num dissipador de calor de alumínio, e como as superfícies jamais serão perfeitamente lisas, então existe uma porosidade e o contato mecânico não é perfeito. Claro, óbvio, nunca será. Então, passa-se um pouco de pasta térmica aqui para eliminar os poros. E essa pasta térmica, então, vai ajudar a conduzir o calor do transistor para o dissipador de calor, mesmo nas áreas em que o metal de um não encosta no outro perfeitamente, né? E essa pasta térmica, ela ajuda na condução, eliminando as áreas de ar entre um metal e o outro, né? E, então, esse aqui é o transistor. O terminal aqui da esquerda é a base do transistor, o terminal do meio é o coletor, que também está ligado aqui em cima na parte metálica. Essa parte aqui, metálica, internamente, está ligada no terminal do meio. Todos os transistores têm isso. Eu já vi até hoje um transistor apenas que o terminal central não era ligado no metal, mas era um transistor especial usado em alta tensão de televisores antigos, né? Ainda da época de tubo de imagem, mas isso é padrão, inclusive nos reguladores de tensão, todos os circuitos integrados também que usam essa configuração, o terminal central é ligado aqui nessa parte metálica. Mais tarde nós vamos ver, por exemplo, o TRIAC, para controle de potência, o SCR, eles também, o terminal central é ligado aqui na parte metálica. E na direita nós temos o emissor. Então, olhando o transistor de frente, está escrito aqui TIP 3055, é o modelo dele. Ele tem vários fabricantes, mas o TIP, TIP, é o Texas Instrument, né? É um fabricante da Texas, é fabricado pela Texas. Então, aqui à esquerda está a base, no meio está o coletor e à direita está o emissor, e aqui o terminal de cima também está ligado no coletor. Muito bem. Então, eu coloquei ali na bancada, já da aula passada, eu vou mostrar rapidamente. Então, eu coloquei ali na bancada o resistor de 150 ohms e liguei numa fonte variável aqui, essa fonte daqui, que está ali na bancada, nós vamos ajustar. O coletor aqui, no coletor, eu liguei uma lâmpada, né? Deixa eu fazer um esboço aqui rapidamente. Da lâmpada, ela tem um contato na lateral e outro contato aqui no fundo. Um contato aqui na lateral e um contato no fundo, e aqui dentro tem o filamento. Um contato do filamento é ligado aqui na parte metálica em volta e o outro lá embaixo. Então aqui vai para o positivo de uma fonte, no meu exemplo aqui, uma fonte de 12 volts, porque a lâmpada é de 12 volts, e o negativo da fonte vai para a massa, eu tomei como referência, vai ligado no emissor, e ao mesmo tempo uma outra fonte é ligada, então, aqui na base, através desse resistor, só que essa fonte aqui é variável, aquela ali é fixa,
de 12 volts, joga uma tensão positiva de 12 volts através da lâmpada, liga no coletor, e a outra fonte aqui, com o negativo também a massa, o resistor de 150 ohms. Então, quando eu elevar essa tensão daqui, se eu somar aqui, eu preciso uma corrente aqui de base que multiplicada pelo beta dê pelo menos a corrente de coletor. Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui, se eu colocar aqui 7,5 volt, 7,5 volt de diferença de potencial nos 150 ohms, isso vai produzir uma corrente de base daqui, um IB de 50 miliampere. Então, a corrente que vai passar pelo resistor vinda dessa fonte será de 50 miliampere. Para conseguir essa tensão, eu somo o 0,7 com o 7,5 volt que eu preciso aqui. Então, isso significa uma tensão de 8,2 volt. Muito bem. Então, no momento em que eu ajustar essa fonte para 8,2 volts, com a queda de tensão de 0,7 volt de base para emissor do transistor, restam 7,5 volts em 150 ohms, o que produz uma corrente de 50 mA na base. O que essa corrente de 50 mA na base vai fazer? Se eu multiplicar pelo beta, isso me dá a disponibilidade que o transistor tem para conduzir corrente no coletor. Então, isso daria 50 mA vezes 40, me permitiria passar até 2 amperes pelo coletor. Mas como a lâmpada, a resistência interna da lâmpada só permite passar 1,75 ampere, dadas as características da resistência do filamento dela, um fio de tungstênio, né? Então, ela vai deixar passar pelo coletor do transistor apenas 1,75 ampere, embora o transistor, com essa corrente de base, ou maior, eu posso aumentar a tensão aqui e aumentar a corrente de base, o que daria mais disponibilidade de corrente de coletor. Para esse transistor, isso é tranquilo, porque a corrente de coletor máxima, o IC máximo desse transistor, é de 15 amperes, né? Então, 2 amperes ele conduziria tranquilamente sem nenhum problema. É claro que se tiver na região linear, com 6 volts aqui, 6 volts na lâmpada, 2 amperes vezes 6 volts vão produzir 12 watts de calor. Isso é quase meio ferro de solda. Então, o transistor vai esquentar muito, né? Então, eu evito deixar ele na região linear. Quando eu acionar o botão aqui da fonte, vocês verão que a lâmpada vai iniciar o brilho dela e eu continuo aumentando a tensão da alimentação de base para aumentar rapidamente a corrente de base, de forma que o transistor passe pela região linear e vá direto para a saturação, vá direto para a corrente máxima. Porque é na região linear em que ele vai esquentar muito, né? Como eu não tenho dissipador de calor ali instalado, então eu corro o risco de danificar o transistor por falta de dissipação de calor. Ele tem esse transistor na versão de plástico, ele tem uma capacidade máxima de 60 watts de dissipação, mas com o dissipador instalado. Se eu não puser o dissipador, ele vai danificar internamente, a temperatura vai ultrapassar 150 graus dentro dele, não do lado de fora, mas dentro dele, no cristal de silício dele, e isso danifica o transistor internamente. Então, essa é uma razão para que se use dissipadores de calor em vários circuitos com transistor, né, de potência. Muito bem, então agora eu vou virar a câmera para ali e vou mostrar isso aqui acontecendo, que foi o fim foi como eu terminei a aula passada. E depois, então, eu vou apagar e vou prosseguir a aula. Então, aqui, deixa
acender a luz. Então, aqui eu tenho na bancada. Então, aqui está a bateria. Essa é aquela bateria de drone. Ela está carregada, está com 12 volts. Então, se eu ligar a lâmpada nela, a lâmpada vai acender com brilho máximo. Eu já deixei montado aqui o circuito. Então, eu tenho aqui os terminais da bateria ligados na lâmpada e no emissor do transistor. E essa fonte de alimentação aqui, eu ajusto a tensão por aqui. Ela está vindo aqui e está fornecendo corrente aqui no resistor de base, conforme eu mostrei no esquema. Então, à medida que eu ativar o ajuste da tensão, for elevando a tensão da fonte, começa a circular a corrente na base do transistor e ele começa a conduzir e a lâmpada vai começar a acender. Eu não vou deixar muito tempo na situação intermediária, porque ele vai gerar muito calor na região intermediária, na faixa linear. Então, eu vou aumentar aqui. Assim que é um potenciômetro multivolta aqui, então eu giro bastante até que comece a subir a tensão. 0,24 volts não é suficiente para levar o transistor à condução. Então, a partir daqui, ele vai começar a conduzir e a partir desse momento a lâmpada vai começar a mostrar algum brilho. Então, aqui 1 volt. Então, aqui 2 volts, já tem um brilho na lâmpada. Perdeu 0,7, então fica uma parte da tensão na lâmpada e uma parte dos 12 volts no transistor. Então, ele já está aquecendo. Eu não ponho a mão porque vai queimar meu dedo. Então, 2 volts, repara que o brilho da lâmpada está aumentando. Quando eu chegar a 8 volts, eu chego no ponto de saturação do transistor. E aqui já dá para perceber que não aumenta mais o brilho da lâmpada, mesmo eu aumentando a tensão de base e aumentando a corrente de base. Olha lá, 10 volts. Então, 10 volts, 9 volts, 8 volts, não faz diferença. Eu só aumento a corrente de base, mas não há como aumentar mais a corrente de coletor, porque a lâmpada está limitando a corrente, né? Então, eu aqui vou fechar e vou encerrar aqui. Posso mostrar mais uma vez. Então, o resistor está polarizando a base do transistor, ele está ao contrário, está de costas para cá. A parte metálica dele aqui deve estar muito quente, porque ele passou pela região linear. No corte, ele não esquenta e na saturação ele esquenta muito pouco. O problema está no meio do caminho, quando a corrente nele é alta e a tensão fica intermediária entre 0 e 12. Então, ele produz muito calor, porque o produto tensão-corrente faz gerar muito calor. Então, de novo, eu vou elevar a tensão. Da outra vez, quando chegou perto de 2 volts, já tinha corrente suficiente para a lâmpada mostrar um brilho. Então, está aqui 2,5, 3, 4. Professor, licença, Pois o senhor não. está com a câmera ligada? Porque eu já saí diversas vezes e a sua câmera não está conectando para mim. Aí eu só estou ouvindo o senhor. Ah, tá. Eu estou monitorando aqui no laptop e eu estou vendo que está no ar. Então, caiu para você, mas não tem problema. Eu vou parar a apresentação e vou voltar à apresentação e ela deve reiniciar para você. Só um Beleza. instantinho. Então, agora eu parei a apresentação, vou compartilhar, a gravação continua rolando, compartilhar vídeo, passar para a câmera frontal, ok.
iniciar a apresentação. Então, já entrou lá no meu laptop. Agora foi. Agora foi para você, né? Uhum. Beleza. Osmar, tá vendo tudo direitinho aí, Osmar? Tudo bem aqui comigo. Tá bem, né? Tá, ok. Você está com dificuldade no microfone, né? É o que eu já disse, eu vou fazer uma campanha, eu vou adquirir uma centena de microfones e vou distribuir para os meus alunos. Muito bem, então, Eric, agora então eu vou repetir. A alimentação, aqui a bateria de drone, né? Uma bateria poderosa, de 3 células, cada célula tem 3,7 volts, e ela totalmente carregada, ela vai a cerca de 14 volts. Ela está carregada, ela está com 12 volts,2 volts, 12 volts, então ela está bem carregada, ok? Eu usei essa bateria para alimentar a lâmpada, passa pelo coletor do transistor e fecha o circuito pelo emissor do transistor indo lá para a fonte. Então, o circuito da lâmpada passa por aqui, pelo coletor, passa pelo emissor e volta para a bateria. O outro circuito, que é a polarização da base, está aqui nessas duas garras. Jacaré aqui, ó, nesse cabo, está ligado aqui na fonte. Então, eu liguei um terminal da fonte aqui no resistor para gerar a corrente de base, e o negativo está no emissor. À medida que eu aumento a tensão aqui, aumenta a corrente de base. Então, quando eu chegar aqui, de novo, vamos lá. Quando eu cheguei aqui, 1 volt, 1,5. Se eu deixar a lâmpada, começa até acender, ó, já está, 2 volts. Começou a acender a lâmpada. O transistor está esquentando, então não devo ficar muito tempo aqui com receio de danificar o transistor. Então, estou elevando a tensão, já está em 6 volts, pelas minhas contas, com 8 volts, 8,2 volts, eu atingi o máximo. Na verdade, foi um pouco antes, provavelmente porque o beta desse transistor é um pouco maior do que 40. Então, repara, aqui com 7 volts já tem um brilho bom na lâmpada, normal, brilho como praticamente, que é o brilho que ela ligada direto na bateria, tem uma pequena queda entre coletor e emissor do transistor. Nesse caso aqui, o transistor provoca uma pequena queda. Então, eu aumento aqui 8 volts, 9 volts, e não se percebe variação do brilho, mesmo aumentando a corrente de base. Já fui a 10 volts, vou voltar aqui, e não se percebe variação no brilho da lâmpada. Agora sim, o brilho vai diminuir rapidamente e vai até 0. O que aconteceu? Quando eu atingi cerca de 8 volts, a corrente de base multiplicada pelo beta já era mais do que suficiente para levar a lâmpada até o seu brilho máximo. Então, eu aumentar a corrente de base não provocou um aumento do brilho da lâmpada, porque quem determina o brilho da lâmpada é o filamento dela. Então, mesmo que o transistor se disponha a conduzir 3 amperes, se você pegar a corrente de base e multiplicar pelo beta, mesmo que dê 3 amperes, né? No meu caso aqui eu botei 10 volts, então 10 volts dá quase, isso dá 7,5, se eu pusesse 15 daria 100, mais de 100 miliamperes de base, então daria uma corrente absurda, mas a lâmpada limita a corrente de coletor, embora o transistor se disponha a conduzir mais, né? Então agora eu vou parar aqui. Um de vocês quer perguntar alguma coisa enquanto está isso aqui, porque eu vou desmontar e vou passar para o próximo passo da aula. O Osmar já tinha assistido na aula passada. Eric, quer perguntar alguma coisa? Já estamos com a sala cheia. Não, tá tranquilo, pode prosseguir. Tá. Já estamos com a sala cheia. Está o Lucas, a Juliana, o Osmar, o Eric e eu, né? Muito bem. Então, Lucas e Juliana, vocês têm microfone aí que possam abrir, me confirmar? Vocês estão assistindo Tudo bem, bem? professor.
Tá, o vídeo e o áudio tá bom? Tá, sim. Ok. Muito bem. Então, eu vou parar aqui. Vou voltar. Oi? Tá me escutando agora? Oi? Alô? Estou te ouvindo. Sim. Pode prosseguir com a aula, professor. Ok. Então, vou virar para cá. Eu vou mudar o circuito aqui, mas antes eu vou mostrar o que eu vou fazer. Ok? Ficou um pouco torto. Ok. Muito bem. Então, agora eu vou sair desse assunto, né? E depois nós teremos uma aula assíncrona de exercício para a prova, né? Então, uma questão da prova vai ser essa aplicação aqui. Mas vou apresentar a vocês um vídeo curto para que seja usado na solução da prova, né? Então, depois isso. Em breve, porque a prova é no meio de março, né? Do meio para o final de março. Muito bem, então eu agora vou mudar aqui, vou passar para o MOSFET. Então, eu vou continuar no transistor como chave. Só que agora eu vou para o MOSFET. O transistor de efeito de campo, metal, óxido, silício, efeito de campo, com efeito de campo. Muito bem. Então, o MOSFET é esse aqui. Aí você vai dizer, mas é igual o TIP 3055? A cara dele é a mesma. Só que esse aqui é um transistor de efeito de campo. E como é que eu sei disso? Porque eu olho ali e vejo escrito IRF 9540. Então, eu vou usar aqui o IRF 9540. Deixa eu confirmar se é ele mesmo. 9540. E, para ilustrar, fazer bonito, né? Para fazer bonito, eu vou mostrar aqui, não sei se todos já tinham visto, acho que só o Osmar viu, que eu mostrei na primeira aula. Alguém escreveu alguma coisa ali e eu perdi. Deixa eu colocar aqui no laptop no chat para que eu veja as mensagens. Está demorando? Ok. Não. Ninguém mandou mensagem nenhuma. Então aqui, esse aparelhinho aqui, ele é um identificador de componentes eletrônicos, né? Então ele mostra ali a tensão da bateria, 9,14 volts, e agora ele disse que
o dispositivo não foi reconhecido ou está danificado, né? Ou a parte está danificada, né? Então, tá aqui, está um pouco fora de foco, mas é a melhor maneira que eu tenho de mostrar para vocês. Então, aqui eu coloco o transistor. Então, eu coloco aqui no pino, no soquete. Esse soquete aqui é um soquete zero força. Ele tem uma alavanquinha, é feito para circuito integrado. Nesse caso aqui, ele está sendo usado genericamente para componente. Então, eu coloco aqui no pino 1, 2 e 3, puxo a alavanca e ele trava aqui. Está fechado o contato. Eu pressiono aqui e o processador vai descobrir qual é esse dispositivo. Pronto, já identificou. Então, ele disse ali que é um NMOS, que é um MOSFET canal N, que tem uma capacitância de 2 nanofarad, é a capacitância de gate dele, e tem uma tensão de transição de 3,3 volts, que ele significa que o gate dele começa a conduzir a partir de 3,3 volts. Eu vou explicar aqui. E tem o símbolo dele ali. Deixa eu ir de novo. Deixa eu ver se dá. Está um pouco fora de foco. Está ali, ó, o símbolo dele com um diodo. Pino 1, 2 e 3, identificando o dreno, o gate e o source, né? E se eu girar ele aqui, se eu mudar ele de posição, ele identifica de novo na nova posição. Ele é inteligente o suficiente para descobrir. Ele sai testando, injetando correntes pequenas e testando o componente e depois percorre uma tabela e me diz que tipo de componente é. Ele não é óbvio que ele não identifica que é um IRF 9540, mas ele me dá as características que ele conseguiu levantar, né? Se eu puser aqui um chip 3055, ele testa e me diz que é um transistor NPN e me diz o beta dele e qual é o VBE dele, né? Se eu puser um resistor, ele identifica o resistor e me diz o valor dele, né? Então, para quem não viu, eu vou colocar aqui de propósito do pino 1 para o pino 3. Tanto faz aqui qual o pino que eu ponho, ele sai pesquisando. Vou travar, então eu travei aqui, ó, um resistor. Vou pressionar aqui. E tá lá. Então, é um resistor de 10,2 ohms do pino 1 para o pino 3. É um resistor de 10 ohms, 5% de tolerância. Então, ele mede, me dá com uma resolução muito boa, né, o valor do resistor. Então, identifica. Isso aqui é para quem é fraquinho em eletrônica, né? Não, na verdade, é muito útil esse aparelhinho. Eu comprei no Banggood, né? Tem outros sites, né? Mas esse aqui eu comprei no Banggood, que eu confio muito no Banggood, e além do que, eu ganho lá um percentual para fazer propaganda dele. Então, eu fiz aqui do MOSFET canal N, eu vou fazer aqui de um outro MOSFET, que eu não lembro qual é o 9540, não serve, é igual. Eu vou colocar um outro transistor aqui. Vai, meu filho. Não identificou. Deve estar havendo algum mau contato. Não reconheceu. Então, eu vou soltar aqui. Eu vou travar de novo. Resetar. E está difícil reconhecer. Ele não conseguiu identificar. Eu já tive esse problema aqui. Aparentemente, é sujeira nos contatos. Então, eu vou colocar um outro aqui. Vou reiniciar. E pronto, tá lá. É um MOSFET canal P. Esse E aqui, eu não sei por que ele botou o E, não sei ainda, mas ele colocou ali capacitância 625 picofarad, capacitância de gate, e a tensão de transição 3,4 volts, ou então um MOSFET canal P.
Esse aqui é um 96, 40, 9620. Não tem muita, tem uma pequena diferença de um para outro. 96 e 95, canal P e canal N. Então, esse aqui, NMOS, e o IRF 9640, pode ser o 20, 40, etc. Esse sufixo, esse número que vem após aqui, ele muda, determina as características, o fabricante muda de acordo com a tensão máxima, com a corrente máxima. E aqui é um PMOS. Então, aqui é um MOSFET canal P e esse aqui é um MOSFET canal N. Nós vamos, agora eu vou distinguir um do outro na simbologia, para que vocês guardem bem quando vocês olharem o esquema. Olhando para o esquema, vocês vão identificar se é canal N ou canal P, né? Então, guardem bem. Primeiro, o seguinte, ele tem o dreno, o source e o substrato, né? Então, e tem o gate, que é isolado. Então, aqui está o gate isolado, que é uma metalização afastada. Então, aqui está o gate. O dreno a gente desenha para cima, tudo bem, podia trocar, mas internamente ele tem uma conexão. Então, ele tem seta para dentro e é ligado internamente o substrato com o source. Substrato e source. Ligado internamente, né? E essa simbologia aqui, ela vai nos ajudar a identificar se é canal P ou canal N. Então, primeiro eu vou mostrar os dois e depois eu vou mostrar como identificar só de olhar para o desenho, sem precisar decorar. Sem precisar decorar. Vamos lá. A primeira tentativa que você faz é decorar, né? Seta para dentro é canal N. Seta para fora é canal P. Então, essa é a primeira tentativa. Mas aí, uma hora dessa, você pode ter dúvida, né? Dreno, source, o source e o substrato são ligados internamente, e o gate está aqui. E o gate. Então, se você tiver dúvida, como é que você identifica se é canal N ou canal P? Bom, então eu vou deixar essa imagem e vou apagar essa imagem. Então vamos lá. Esse MOSFET, ele é do tipo, quando tem esses traços assim, significa que quando você liga ele, se você não puser nada no gate dele, se você puser 0 volt no gate, não ligar nada o gate dele, ele não conduz, está vendo? Porque ele está tracejado, então significa que não passa corrente por ali, né? Ele é o que se chama de normalmente bloqueado, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar esse lado aqui, que é o source, e esse lado aqui, que é o dreno. Vou ligar na massa e vou botar uma tensão positiva aqui só para fins de estudo, né? Não é para ligar a tensão, vou testar o MOSFET, pega a bateria do carro, liga lá 12 volts nele direto e vê o que acontece. Não, não. Vai fazer chuim e vai fazer POF. Se você ligar errado, não dá tempo nem de fazer chuim, faz POF direto. Muito bem, então, ele normalmente é bloqueado, não conduz, né? Então, digamos que eu coloque positivo no dreno, negativo no source, ele não conduz. Então, se ele não conduz, olhe para essa imagem aqui, ó. Olhe para essa imagem. Esse diodo aqui não está conduzindo. Repara, esse diodo não está conduzindo porque o positivo dele está no cátodo e o negativo está no anodo. Para ele conduzir, você tem que colocar o positivo aqui
Porque aí a corrente convencional está no mesmo sentido da seta dele, então ele conduz. Então, como é que você faz para um diodo não conduzir? Repara que eu estou usando uma analogia do diodo para trazer para cá para o transistor. Como é que você faz? Você bota positivo aqui, negativo aqui, ele não conduz, então não passa corrente. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Eu botei positivo no dreno, negativo no source, vamos colocar a seta de forma que não passaria corrente por aqui. Quer dizer, não passaria corrente por aqui. Como? Eu boto a seta para dentro. Porque a seta está no sentido contrário da corrente. A corrente, se ela fluísse, ela teria que vir daqui para cá e para lá. Só que isso não vai acontecer, porque o positivo está lá em cima. Então, repara que essa seta está no sentido contrário da corrente. Então, este é um MOSFET canal N. Ele está com o positivo no dreno, a seta está ao contrário. Como é que você identifica aqui? Você identifica assim, ó. Professor, O diodo para entrar. Pois não. o Eric tá com problema para entrar na sala. Ele tá pedindo para ver se pode reiniciar o vídeo. A chamada. Chamada? Ele tá tendo problemas ali. Mas ele está conectado. Eu estou vendo ele conectado. Ele não tá conseguindo ver o vídeo. Eu vou reiniciar então aqui o vídeo. Compartilhar. Compartilhar vídeo. Iniciar a apresentação. Ele está sem áudio também? Agora foi, ele conseguiu. Mas ele está sem áudio? Não, ele voltou. Parece que ele conseguiu. Agora foi, professor, valeu. Mas, o Eric, Oi, você não oi. conseguiu falar comigo antes? Não, é porque o fone deu problema aqui. Aí Ah, eu pedi tá. pro Lucas avisar. Tá bom. Valeu. Ok. Desculpa, professor. Não peça desculpas. Sempre que tiver algum problema, me avise o mais rápido possível para não perder nenhuma informação. Faça de novo, se for preciso, avise de novo. Né? Ok? Muito bem. Então, como é que você faz quando um diodo está conduzindo? Você bota positivo aqui e negativo aqui. Positivo no anodo, negativo no cátodo, porque a corrente vai fluir para lá e está no mesmo sentido. Aqui não é o positivo, então aqui é o material P do diodo. Aqui não é o negativo, aqui é o material N do diodo. Olha isso para cá. Olha aqui, ó. Esse aqui é o material P, esse aqui é o material N. Tá vendo? Então, o canal é N. O canal é N. O canal, quando se forma o canal é N. A seta está apontando do P, do positivo para o negativo, do P para o N. O material P é no anodo e o material N é no cátodo. Como o cátodo está aqui no canal do MOSFET, então ele é canal N. Então é assim que a gente identifica sem ter que decorar. Eu faço isso porque eu tenho muita dificuldade para ficar decorando as coisas. Né? Então eu uso uns mnemônicos assim, quando eu bato o olho no símbolo do transistor, eu às vezes fico em dúvida, não, esse aqui para lá é canal N. Né? Então é uma dificuldade que eu tenho, mas eu uso esses mnemônicos assim, uma forma de raciocínio para chegar à conclusão se é canal N ou canal P. Bom, agora que eu ensinei como, então decora e pronto, tá bom? Então vamos lá. Seta para dentro é canal P, canal N. Acabei trocando. Então, o MOSFET canal N é assim, ó. Seta para dentro, porque ele não pode conduzir, e o positivo está aqui em cima no dreno. Aqui é o source, aqui é o substrato, e aqui é o gate. Canal P, então aqui está o canal,
Como o canal é P, então ele está na seta, que a seta é material P, vai para o positivo, no caso do diodo, e então aqui está o MOSFET canal P. Paralelo a isso, existe um diodo de proteção, que não é relevante para o nosso exemplo agora, mas é bom que vocês saibam que existe. Existe um diodo de proteção do dreno para o source, ligado ao contrário. Vamos lá. O MOSFET canal N, ele recebe o positivo no dreno e o source vai para o negativo. O MOSFET canal P, ele recebe negativo no dreno e o source vai para a massa, que é positiva, ao contrário. Então, tem um diodo de proteção que fica ligado entre dreno e source, que ele fica polarizado inversamente. Repara que a seta dele está apontando para o positivo da fonte. Eles fazem isso para evitar inversões de polaridade, que eu depois vou mostrar mais adiante, lá para o final, eu vou mostrar nas pontes de controle, que os ignorantes chamam de ponte H. Quando vocês ouvirem falar ponte H, é isso aqui que eu vou mostrar mais tarde, não agora. Para controle de motores, usado muito em robótica, em mecatrônica. Estou falando os nomes bonitos, né, porque chama atenção, né? Robótica, mecatrônica. Parece que eu sei muito do assunto, né? Parece que a aula é de tecnologia, né? E no transistor canal P, tem um cachorro ali fora, coitadinho, está latindo. Ele está ao contrário. Repara que o anodo está do negativo. Então, normalmente, ele não conduz. Ele fica invertido em relação à polarização externa do transistor e ele é usado para uma proteção do transistor que nós vamos ver em um outro momento, com motores, transformadores, principalmente. Para que serve isso? Para nada. Então, eu vou apagar isso aqui. Todo mundo já decorou que MOSFET canal N a seta é para dentro. Então, agora, eu vou mostrar o que interessa. Nada interessa. Então, eu vou ligar aqui no 12 volts, vou ligar uma lâmpada e vou ligar num MOSFET. Pronto. Aqui está o gate do MOSFET. A lâmpada que eu vou usar é a lâmpada de 12 volts, 21 watts. O transistor que eu vou usar é IRF 9440, pode ser o 9440, 9450, 9460, 9420, para baixa tensão não tem problema. Esse sujeito aqui, eu acho que eu não tenho certeza agora, mas eu acho que ele é para 100 volts, né? Vai até 100 volts. Então, aqui está o IRF 9440, que eu vou mostrar a vocês como é que eu posso usar um MOSFET para ligar e desligar uma lâmpada. Eu mostrei no transistor bipolar, agora eu vou mostrar no MOSFET. E por que eu estou preocupado em mostrar MOSFET? Quer dizer, já não é suficiente mostrar no bipolar? É que o bipolar, o transistor comum, ele deixa uma queda de VCE que às vezes é meio volt, às vezes é 1 volt, é muita coisa. E os MOSFETs, eles têm uma característica muito, mas muito importante. Muito importante. Quando um MOSFET conduz, MOSFET conduzindo, saturado, está na sua capacidade máxima de condução. Ele conduz de dreno para source
Vou botar a massa aqui, dreno e source. Ele conduz de dreno para source. E essa corrente que passa aqui, a corrente de dreno, IB, a corrente de dreno, quando ela passa por aqui, o canal dele tem uma resistência muito, mas muito baixa. E não deixa quase tensão nenhuma de dreno para source. Nesse transistor que está aqui, essa resistência de dreno, quando ele está conduzindo, é de cerca de 10 miliohm. Então, a gente, quando ele está conduzindo, quando ele está saturado, a resistência de dreno, quando ele está ligado, quando ele está on, em inglês, ligado, é o RDS on. RDS, resistência de dreno para source, com ele saturado, com ele ligado. RDS on de 10 miliohm. Faz ideia o que é 10 miliohm? 10 miliohm é 0,01 ohm. Então, se você passar uma corrente de 10 ampere, ele vai produzir uma queda de tensão de 0,1 volt apenas. Apenas 0,1 volt com uma corrente de 10 ampere. Existe, eu tenho um MOSFET guardado aqui, um outro mais especial ainda, que pode chegar a 3 miliohm. Imagina o que é isso. Para quem conhece relé, os contatos de um relé, quando ele é acionado, um interruptor, quando é acionado, a resistência de contato de um ótimo condutor, um interruptor de boa qualidade, é de 30 miliohms. Um relé, um contato de relé banhado em prata, ele cai para 20 miliohms. Imagine, um MOSFET é capaz de conduzir melhor do que os contatos de uma chave, por exemplo, né? Então, significa o seguinte: os automóveis, você pega os automóveis modernos, né? Aquele que eu não tenho. O meu, eu tenho um interruptor no painel para acender o farol, né? Uma chave mecânica de contatos de cobre, né? Mas nos carros que tem todo o controle eletrônico, você vai no painel e dá um toquezinho na tela, né? E acende o farol, né? Como é que eles fazem isso? Aquele toquezinho na tela vai para a central do carro, a central do carro olha assim, e o Arídio quer acender o farol. Ele dá um toque na tela. Aí ela manda uma tensão de 12 volts, vai no gate de um MOSFET, o MOSFET entra em condução e o farol acende. Melhor do que se fosse uma chave liga-desliga mecânica, um interruptor, né? Isso é a eletrônica moderna de potência também nos automóveis, né? Buzina. Buzina é a mesma coisa. Você aperta o botão da buzina, não tem um contato mecânico acionando a buzina. É um contato eletrônico, né? Um MOSFET faz a buzina ser acionada, né? Então, por isso que é muito importante você saber como é que se faz isso aqui. Muito bem. Então, eu já mostrei isso. Agora eu vou mostrar, vou fechar aqui o conjunto, mostrando então como é que eu faço para acender a lâmpada. Eu venho aqui no gate, esse aqui é um MOSFET canal N. Canal N. Com uma tensão positiva no dreno, uma tensão negativa no source, a lâmpada em série. Se eu vier no gate, em relação à massa, em relação ao source,
aqui, em relação ao source. Se eu puser uma tensão positiva aqui, de, por exemplo, 8 volts, ele entra em condução. Como o gate é isolado, gate isolado. Então, quando eu coloco a tensão positiva no gate em relação à massa, em relação ao source, não passa corrente por aqui. Não passa corrente. Esse 8 volts aqui, lá naquele circuitinho, no detetor do transistor, identificou o transistor, ele colocou que a tensão do limiar era 3,2 volts, significa que quando você vai aumentando a tensão aqui de gate, quando chega perto de 3 volts, 4 volts, ele começa a conduzir. Ele sai do corte e começa a conduzir. Aí você continua aumentando a tensão, ele vai aumentando a condução, aumentando, aumentando, aumentando. Quando você chega a cerca de 8 volts, ele entra na condução máxima. Se você levantar mais ainda a tensão vai para 12 volts, ele continua conduzindo do mesmo jeito. Então, a partir dos 8 volts, se você aumentar a tensão, ele não vai aumentar mais a condução, ele já está conduzindo o máximo que ele pode. Ele já está saturado. Então, já é uma chave ligada, né? E se você botar uma tensão baixa, 0 volt, ele corta totalmente. Então, uma chave liga-desliga sem contato mecânico que desgasta, que corrói, que passa corrente elétrica e provoca centelha, né? É uma chave eletrônica, né? Então, você pode aumentar a tensão, pode usar os 12 volts direto. Liga, liga, encostou, liga. Afastou, desliga. Encostou, liga. Afastou, desliga, né? O único perigo é que você não pode botar a tensão entre gate e source, não pode ser maior, ela tem que ser menor que 20 volts. Então, se você colocar uma tensão maior que 20 volts, ele estraga o isolante daqui do gate, vai danificar aqui, danifica o isolante do gate, o canal entra em condução direta, o transistor entra em condução direta e a lâmpada ficaria acesa para sempre. Não apagaria mais. Mesmo que você baixasse a tensão de gate, a lâmpada não apagaria mais, né? Então, nunca a tensão de gate deve ser maior que 20 volts. A maioria dos manuais de MOSFET, fabricantes de MOSFET, eles botam lá, tensão máxima de VGS, mais 22 volts, mais 24 volts. Então, eu estou colocando aqui 20 volts, pronto. Para encerrar o assunto, para você memorizar fácil, não deve passar de 20 volts. Um MOSFET, um fabricante ou outro, bota um pouquinho mais, 22, 24 volts, mas nunca é muito acima disso, é por volta disso sempre. Então, guarde bem, a tensão máxima de gate, entre gate e source de um MOSFET é de 20 volts. Mais do que isso, ele rompe o isolante e danifica o transistor. Ele entra em condução direta, né? E pode queimar alguma coisa. Se tiver alguma coisa aqui que não deveria ser ligada direto, pode estragar alguma coisa, pode queimar um circuito eletrônico, né? Então, durante o funcionamento, vários fabricantes até, durante o funcionamento, colocam um diodo Zener aqui, de 20 volts, para evitar que a tensão passe dos 20 volts, que aí o Zener entra em condução e não deixa a tensão passar desse valor, né? Muito bem. E como é que a gente encerra isso hoje? Vamos ficar para a próxima aula? Na próxima aula eu vou iniciar a aula falando disso e mostrar funcionando. Então, como é que isso funciona? Você tem aqui o MOSFET canal N, MOSFET N. Então, está aqui o MOSFET canal N. Dreno, seta para dentro, source, gate. Então, o que você faz? Você aplica uma tensão entre gate e source, positiva no gate, negativa no source, para fazer ele conduzir da seguinte forma: 0 volt a 2 volt. Corte.
8 volt a 20 volt. Saturação. E no meio do caminho? Entre 2 e 8 volts, entre 2 volts e 8 volts, linear. É a região linear dele. Então, ele conduz mais ou menos. Ele varia a condução dele. Se eu variar a tensão de gate ali 2, 3 volts, 4 volts, 6 volts, você vai ver o brilho da lâmpada aumentar e diminuir. Eu baixo a tensão, o brilho da lâmpada diminui. Eu aumento a tensão até os 8 volts, o brilho aumenta. Eu passo de 8 volts, o brilho fica fixo no valor máximo, né? Levo até 20 volts, o brilho fixo. Passo de 20 volts, o MOSFET queima e a lâmpada fica acesa direto, né? Aí, se eu descer a tensão abaixo de 3 volts, 2 volts, 3 volts, 4 volts, depende do MOSFET. Eu vou até colocar aqui de 4, porque no meu teste ali deu 3 e pouco, eu vou colocar aqui. 0 a 4 volts, corte. De 4 a 8 é a região linear, de 8 a 20 é a saturação. Então, você quer que a lâmpada acenda? Põe 8 volts no gate. Quer que ela apague? Tira os 8 volts e bota um fio ligando para a massa para cortar a tensão de gate e o MOSFET vai desligar. Então, fica para a próxima aula para eu mostrar. No início da próxima aula eu começo por aqui e vou mostrar isso funcionando ali na bancada, tá bom? Então, eu agradeço a vocês. Eu vou encerrar essa parte da aula e vamos passar para a aula de laboratório, né? Que eu vou falar dos sinais elétricos, continuar falando dos sinais elétricos e das faixas de frequência de ondas de rádio, né? Que nós vamos entrar no gerador, no analisador de espectro, né? E o osciloscópio. Então, a gente precisa ter uma noção das faixas de frequências, dos sinais de rádio e coisas assim. Na aula passada eu já dei uma introdução, então hoje eu vou fechar essa parte dos sinais elétricos. Então, obrigado pela atenção. Mais uma vez, mais um vídeo. Eu não sou Daniel Alvarenga, mas estou aqui fazendo graça, né? Então, mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção. Eu vou encerrar a gravação, vou desconectar dessa reunião e vou conectar na reunião de laboratório. Ok? Muito obrigado mais uma vez e vamos encerrar aqui.